Damos prosseguimento ao capítulo 8, nos versículos 10 e 11 do Apocalipse. Vamos recordar o que diz o texto. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terra e a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargosas. Na interpretação e aplicação desta passagem apocalíptica, somos levados ao terceiro importante acontecimento que resultou, afinal, na subversão do Império Romano. E ao procurar um cumprimento histórico desta terceira trombeta, vamos a algumas notas do velho Burns. Explicando essa passagem, é necessário, como diz este interpretador, ter em vista o seguinte, abre aspas, que havia de vir algum chefe ou guerreiro que poderia comparar-se a um resplandecente meteoro, cuja carreira seria particularmente brilhante, que apareceria subitamente como estrela fulgurante e depois desapareceria como estrela cuja luz se apagou nas águas. Que a carreira arrasadora desse meteoro se daria principalmente naquelas partes do mundo onde superabundavam rios e mananciais. Que o efeito que se iria reproduzir era como se as águas desses rios e fontes se tornassem amargosas, isto é, que muitas pessoas morreriam. Grandes assolações seriam feitas nas vizinhanças dessas fontes e rios, como se a amarga e calamitosa estrela caísse nas águas e a morte espalhasse por todos os países adjacentes e banhados por elas a sua sombra fatal. Fecha aspas. Aqui se estabelece que esta trombeta alude às arrasadoras guerras, invasões furiosas de Átila, rei dos hunos, contra o poder romano que ele empreendeu à frente das suas hordas de guerreiros. Então, meus amigos, minhas amigas que acompanham aí o estudo do Apocalipse, anotem ao lado da terceira trombeta o nome Átila. E falando dele, particularmente da sua aparência pessoal, confirmando a profecia, diz Burns, abre aspas, na maneira da sua aparência, assemelhava-se muito a um brilhante meteoro fulgurante no céu. Veio do Oriente com os seus hunos e, como vamos ver, se arremessou subitamente sobre o império com a rapidez de um meteoro fulgurante. Considerava-se também como consagrado a Marte, o deus da guerra. Costumava-se fardar de um modo particularmente brilhante, de modo que o seu aspecto, na linguagem dos seus aduladores, deslumbrava todos os que olhassem para ele. Fecha aspas. Ao falar da localização dos acontecimentos preditos por essa trombeta, Burns observa ainda,
Abre aspas. Disse particularmente que o efeito se faria sentir sobre os rios e as fontes das águas. Fecha aspas. Se isto tem uma aplicação literal, ou se, como se supõe no caso da segunda trombeta, a linguagem empregada se referia à parte do império particularmente afetada pela invasão inimiga, então podemos supor que esta se refere às partes do império que superabundavam em rios e correntes, mas particularmente àquelas em que os rios e correntes tinham sua origem, porque o efeito estava permanentemente nas fontes das águas. Na realidade, as principais operações de Átila se realizaram nas regiões dos Alpes e nas partes do Império onde correm os rios para a Itália. A invasão de Átila é descrita por Gibbon nesta linguagem geral. Abre aspas. Toda a Europa, desde o Ponto ou Cimo até o Adriático, numa extensão de mais de 500 milhas, foi logo invadida, ocupada e assolada pelas miríades de bárbaros que Átila levou para o campo de batalha. Fecha aspas. E o nome da estrela era Absinto, significando consequências amargas. Essas palavras relembram por um momento o caráter do guerreiro, a miséria de que foi autor ou instrumento e o terror inspirado por seu nome. Extirpação total e destruição são os termos que melhor representam as calamidades que ele infligiu. E a si próprio, Átila se chamou o flagelo de Deus. Em um dos seus lugares tenente, castigou e quase exterminou os borguinhões do Reno. Atravessaram, quer na sua marcha, quer no seu regresso, os territórios dos francos e massacraram tanto os seus reféns como os seus prisioneiros. 200 donzelas foram torturadas com uma fúria inexorável. Seus corpos foram rasgados por impetuosos cavalos ou esmagados sob o peso de carros em movimento. Seus membros insepultos foram abandonados nos caminhos públicos como presas dos abutres e dos cães. Vejam o que é o horror da guerra. E Átila se vangloriava de que a erva não crescia mais onde seu cavalo tivesse posto as patas. O imperador do Ocidente, com o Senado e o povo de Roma, deprecaram humildes, aterrorizados à ira de Átila. E o nome da estrela era Absinto. De passagem, uma explicação. Miríade quer dizer 10.000. Mas, como sempre, a palavra foi se exagerando e às vezes miríades significa milhões, milhões. Mas realmente miríade significa apenas 10.000 guerreiros. Compreendido isso? Então, no próximo programa, nós continuaremos com a nossa conversa sobre o Apocalipse. Até lá!